Eu queria ministrar nesta manhã sobre o tema imersão total. Amém? Imersão total. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. É um texto muito conhecido que fala sobre a cura de Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Muito bem, nós lemos aí que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Agora, imagine se ele chegasse ali no Rio Jordão e dissesse assim: vou molhar só o pé. Só o pé. Ia resolver alguma coisa? Não. O seu problema não seria resolvido. Assim, nós, diante de Deus, nosso relacionamento com Deus, nós não podemos ter reservas. Nós não podemos ficar assim, com medo, sem aquela entrega completa, porque se for desse jeito, nosso problema não será resolvido. Ali, Naamã tinha que mergulhar, imersão total naquele Rio Jordão. Por quê? Ele tinha lepra, era só no pé? Não. A lepra, ela afeta o indivíduo todo, por isso ele é chamado de leproso. Você não vê na Bíblia ninguém dizendo assim: fulano tinha lepra na mão. Não, a lepra afeta o corpo todo. Por isso, ainda que ela se manifeste primeiramente numa parte, depois ela vai avançando, mas a lepra já está afetando o corpo todo. Então ele tinha que mergulhar. Assim, o nosso relacionamento com Deus não pode ser uma coisa mais ou menos, tem que ser por completo, imersão total. Não pode ser como acontece com algumas pessoas em relação ao banho. Meu Deus do céu, nós estamos passando aqui por alguns dias muito frios, né? Em Belo Horizonte, talvez em algumas cidades aqui das proximidades, dias muito frios em que algumas pessoas estão tendo muita dificuldade para tomar banho. Olha a revelação. Então, tem gente que fala assim, principalmente filhos, né? Fala com a mãe: mãe, posso lavar só os pés? Isso nunca aconteceu na minha casa, porque eu ouvi dizer que aconteceu na casa de alguém, sabe?
Posso lavar só os pés? Imagine com o frio que tem feito, e se além disso a água for fria, misericórdia. Então, o que acontece? A pessoa ela passa a conservar a sujeira. Assim acontece espiritualmente também, quando nós não temos aquela entrega completa ao Senhor, quando nós não nos lançamos na presença de Deus, quando nós ficamos com reserva. Então nós dizemos assim: Senhor, o Senhor pode me purificar, mas purifica só o braço, né? Mas esse pecado do outro lado eu quero conservar. Não, nós precisamos de uma entrega completa, de uma imersão total diante do Senhor. Esse tipo de coisa acontece também na praia, não é? Tem gente que vai à praia, mas não entra no mar, não é verdade? Não tem isso? Tem gente que vai ao clube, mas não entra na piscina, parece gato. E tem umas gatas também, né, que fazem isso. Tem aqueles, ou aquelas, né, que vão a um lugar como esse só para tomar um sol, não é isso? Para sair ali igual um pimentão, mas não entra na água de jeito nenhum. Misericórdia. Então nós precisamos, na presença de Deus, de uma imersão total. Essa expressão, ela é usada como técnica para se aprender idiomas. Você já ouviu falar isso? Imersão total? Então, vou te dizer, é uma técnica para você aprender muita coisa na vida. É a imersão total. O que é isso? É você se envolver completamente com aquilo. Então, por exemplo, para se aprender o inglês, esse negócio de uma aulinha por semana, e depois você só vai ter outro contato com o inglês na próxima aulinha da outra semana, isso não leva ninguém a nada. O que você precisa para aprender um idioma? Imersão total. O que é isso? É um envolvimento diário com o idioma. A melhor forma é você viajar para um país onde se fala o inglês, ficar morando lá um tempo, porque você estará num processo de imersão total, porque você vai ouvir inglês de manhã, de tarde, de noite. Se você ligar a televisão, você vai ouvir inglês. Se você ligar o rádio, é inglês, tudo é inglês, e você vai acabar aprendendo inglês, nem que seja na marra. Por quê? Imersão total. Agora, se você quiser fazer isso aqui no Brasil, você vai ter que, de uma forma artificial, procurar um envolvimento com o inglês. Então, não basta apenas a aula, você precisa de leitura em inglês, precisa escrever em inglês, ouvir música em inglês, assistir filme em inglês, não é? Você vai mesclando ali com o português, mas aos poucos você vai deixando o português e se dedicando mais ao inglês. É imersão total para você aprender. O mesmo acontece com matemática, né? Eu tenho dito para o meu filho tem 14 anos e ele estava com dificuldade na matemática, e eu falei com ele: olha, Daniel, você só assistir a aula de matemática não adianta. Mesmo que você compreenda o que o professor ensinou, não é suficiente. Você tem que fazer exercícios. Tem que fazer exercícios. Você tem que escrever. Você tem que ler o que você escreveu. Se tem uma fórmula, você tem que falar a fórmula em voz alta diversas vezes. Enquanto você fala, você está ouvindo novamente, e com tudo isso, aquilo vai percorrendo o seu cérebro de várias formas, e você acaba aprendendo aquela encrenca. Precisa de imersão, envolvimento total. Envolvimento. E a mesma coisa acontece com a palavra de Deus.
Aqui em Deuteronômio capítulo 6, tem um texto interessante que fala como os pais devem ensinar a palavra de Deus para os filhos. Deuteronômio 6,6 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha, isso é imersão total. Como que os pais vão ensinar a Bíblia para os filhos? Aqui está mostrando, olha, você vai falar da Bíblia com seus filhos, você vai falar com eles ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, você vai escrever a palavra na porta da sua casa, você vai escrever a palavra na sua mão, você vai ter a palavra por todos os lados, imersão total. Agora, nós não podemos ser daquelas pessoas que querem menos do que a plenitude de Deus. Como é que está o nosso envolvimento com Jesus? Como que está? Talvez sejamos daqueles ainda que estão só molhando o pé. Será? Quando Jesus andou aqui, neste mundo, muitos ouviram as suas pregações, mas não tomaram nenhuma atitude. Muitos foram abençoados, muitos foram curados, mas pararam por aí. Mas houve aqueles também que foram mais longe, se tornaram discípulos, aqueles que se batizaram. Então olha aí a imersão total no batismo. Veja que o tema é bíblico. Batismo é imersão total. É imersão. Jesus foi batizado naquele mesmo rio onde Naamã mergulhou 7 vezes, o Rio Jordão. Então veja a relação entre os temas. Quem sabe haja alguém aqui entre nós que ainda não se envolveu suficientemente com Jesus. Você ouve as pregações, você foi abençoado, você foi curado, mas quem sabe você ainda não se batizou. Você precisa ir mais longe, você precisa se envolver mais, você precisa dessa imersão total no Evangelho. Olha, qual é o seu nível de envolvimento com Jesus, com o Evangelho, com a Bíblia e com a igreja? Qual é o seu nível? Tem pessoas que vêm à igreja, sabe por quê? Por causa das amizades. Olha só, isso é superficialidade. Faz mal vir à igreja e ter amizades? Não, não faz mal, mas o Evangelho é mais do que isso. Tem pessoas que vêm à igreja para arrumar uma namorada ou namorado. Olha a revelação. Olha que Deus te abençoe se você ainda não tem um namorado, uma namorada, né? Mas é para homem arrumar namorada, moça arrumar namorado. Se você ainda não tem, que Deus te abençoe, que você consiga um homem de Deus, uma mulher de Deus na igreja. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. Este não pode ser o principal motivo de você estar na igreja. Você precisa estar na igreja por causa de Jesus.
porque senão você estará só na superfície. Você não pode ser daquele tipo de pessoa que está na igreja só porque gosta das músicas evangélicas, porque gosta do agito, né? Porque gosta do ambiente. Você pode gostar de tudo isso, não faz mal não, mas sobretudo você tem que gostar de Jesus. Amém? Olha só, você não pode ser um simpatizante do evangelho, não, porque senão você só está molhando o pezinho na água. Você tem que cair de cabeça no evangelho, você tem que assumir o evangelho com todas as implicações que ele traz. É imersão total. Lá em Ezequiel capítulo 47, nos versículos 1 a 5, eu queria ler essa passagem que fala sobre um rio que sai da presença de Deus. Ezequiel 47, um rio que sai do templo, que sai do altar. E Ezequiel 47, versículo 3, isso foi uma visão que Ezequiel teve. Diz assim: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha só, este aqui é o rio das águas purificadoras que nascem do trono de Deus. E Ezequiel foi desafiado a entrar nessas águas. E ele viu aquele homem, que provavelmente seria um anjo nessa visão, e aquele homem mediu 1000 côvados, que significa 500 metros, e mandou que Ezequiel entrasse por aquelas águas. Ezequiel andou aqueles 500 metros, ele estava dentro da água, mas as águas só atingiam os seus artelhos. O que são os artelhos? As articulações dos pés. Olha só, andou 500 metros, mas a água só batia nos seus pés. Então aquele homem mediu outros 500 metros e mandou Ezequiel avançar. Ezequiel andou 500 metros na água, e a água atingia os seus joelhos. E o homem mediu mais 500 metros, ele andou os 500 metros, e a água atingia os seus lombos. E o homem mediu mais 500 metros, e quando ele andou esses 500 metros, o lugar não dava pé mais, eram águas profundas, e ele tinha que nadar. Era a situação de imersão total. Isso significa o nosso envolvimento com Deus, a nossa entrega diante do Senhor, uma entrega completa, para que nós possamos alcançar a plenitude, a totalidade do que Deus tem para nós. Mas talvez nós estejamos muito satisfeitos com o lugar onde nós estamos. Que o Senhor possa nos despertar nesta manhã, em todos os sentidos, né? Que Ele possa nos despertar para essa conscientização, que o lugar onde você está, espiritualmente falando, não é o melhor de Deus para você, porque Deus tem mais. Talvez você esteja molhando apenas os pés na presença do Senhor, e você já esteja muito feliz, mas Deus quer mais. Deus te convida a avançar, Deus te convida a caminhar mais 500 metros, para você se aprofundar mais nas coisas de Deus. Agora, o que significa isso?
significa um envolvimento cada vez maior com Deus. Você foi abençoado? Amém? Glória a Deus, mas molhou só o pé. Você foi liberto? Molhou o outro pé. Você foi curado? Molhou o joelho. Você foi salvo? Glória a Deus, molhou mais um pouco. Você foi batizado? Glória a Deus. Agora, foi batizado com o Espírito Santo? Foi cheio do Espírito? Você atendeu um chamado ministerial na sua vida? Você está exercendo esse ministério? Veja que existe sempre algo mais, existe sempre um estágio para você alcançar, para você se aprofundar mais na presença do Senhor. O Senhor te chamou não foi só para você ser abençoado, mas para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, imersão total é o desafio do Senhor para nós. Amém? Fala um amém bem forte aí, que isso te ajuda a ficar desperto. Olha só, os problemas, sabe o que é? Que tem pessoas que têm medo de compromisso. O envolvimento com Deus é um compromisso cada vez mais forte. Tem pessoas que têm medo de compromisso. E isso se manifesta, por exemplo, nos relacionamentos. Às vezes, tem o rapaz e a moça, né? Na hora de beijar, todo mundo quer. Mas conhecer a sogra, aí não, né? A moça fala assim, vamos lá almoçar na minha casa. Não, aglomeração, não pode. Mas beijar pode, né? Compartilhar vírus e bactérias pode. Mas o que eu quero dizer, tem gente que tem medo de compromisso. Cuidado. Por outro lado, nós também precisamos ser cuidadosos. A gente não pode sair fazendo compromisso de qualquer jeito, não é mesmo? Então, tem que tomar cuidado. Eu estou falando de mergulhar, você não pode mergulhar no meio das pedras, né? Então, cuidado. Cuidado. Veja bem onde você está entrando. Não se entregue assim facilmente. Agora vamos voltar para o nosso relacionamento com Jesus. Com Jesus a gente pode se entregar completamente. Amém? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Salvador? Então pode se entregar completamente a Ele. Pode se envolver completamente. E como é que você vai fazer isso? Olha, você vai se batizar, se ainda não batizou, você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia toda. Não fica nesse negócio de, já li o Salmo 23, e os outros? E os outros salmos, meu Deus do céu? São 150. Eu gosto de Provérbios. Você tem que gostar da Bíblia toda, meu irmão. Lê tudo. É imersão total. Total. Então, é igual o inglês, né? Eu disse que para você aprender inglês, você tem que assistir a aula, tem que ouvir, tem que ler, tem que escrever, tem que assistir o filme em inglês e tal. A vida cristã também, você tem que ler a Bíblia, você tem que falar com Deus. Até quando você dá aquele bicudo na pedra, você não vai falar palavrão mais, você vai falar aleluia. Não é isso? Até na hora de xingar o crente é diferente, né?
ele xinga assim: ô filisteu, gadareno, endemoniado. Mas ele não xinga palavrão. É diferente. Você vai namorar com crente. Vai casar na igreja evangélica. Vai ouvir música cristã. Não é que você está proibido de ouvir uma outra música, mas você tem que ter um processo de imersão total no evangelho. Não pode ficar dividindo, porque isso pode te atrapalhar. Não é? Aí frequenta a igreja, mas vai na macumba também. Misericórdia. Não. Como eu ouvi no rádio hoje, né? O irmão estava dando testemunho e ele falou assim: eu frequentava a casa do encosto. Eu falei: gente, isso não é bom não. A casa do encosto. Misericórdia. Então, veja só, a nossa vida com Deus não pode ser só a vigília. A vigília é uma bênção, mas não pode ser só a vigília. A imersão total, ela acontece todos os dias na sua casa, onde você estiver. E você não pode um dia estar mergulhado no rio de Deus e no outro dia estar mergulhado no esgoto de Satanás. Aí não vai dar certo. Não vai. Você imagina se Naamã um dia estivesse no Rio Jordão, no outro dia ele estivesse no Rio Arrudas. Misericórdia! Assim é aquela pessoa que ela quer se envolver completamente na igreja, mas ela tem outros envolvimentos que são contrários à palavra de Deus. Olha, não seja superficial. Não seja superficial. Você precisa ser profundo no seu envolvimento com Deus. Precisamos ter aquele compromisso. Olha, eu sou comprometido com Jesus. Comprometido com Jesus. Sou cristão até o fim da minha vida e depois eu vou continuar sendo. Para isso, tudo começa com uma decisão. Já estou terminando, tá? Quando der 7 horas aí, vocês me avisam. Tudo começa com uma decisão. Naamã, ele precisou decidir: eu vou mergulhar nesse rio. Tudo começa com uma decisão. Então, que bom que você está aqui nesse horário, nesse final de vigília. Isso é um sinal de uma boa disposição da sua parte. Mas, quem sabe, você precisa decidir ir além. Tem alguém aqui que não é batizado? Levanta a mão, por favor. Amém. Quem sabe, né, não é... Aleluia. Eu não vou te batizar hoje, né, ainda mais com esse frio. Mas quem sabe hoje não seja o dia de você tomar uma decisão. Eu vou me batizar e não vai demorar. Porque com isso você avança mais na presença do Senhor. Não é isso? Então, essa imersão total, ela pode também se relacionar com aquela palavra participação. Você precisa participar de tudo que Deus propõe. Você precisa participar da igreja, de tudo que acontece, não é? Você precisa se envolver. Não é estar presente em todos os cultos, mas estar comprometido, estar envolvido. Então, fico pensando, por exemplo, na história de Israel, né? Ali no Egito, Deus começou a fazer um movimento com o povo de Israel, mas cada israelita precisava ter aquela disposição de participar. Vamos comer a carne do cordeiro.
Vou comer a carne do cordeiro. Vamos passar o sangue na porta. Vou passar o sangue na minha porta. Depois vamos sair do Egito. Estou saindo do Egito também. Não é? Vamos atravessar o deserto. Estou atravessando. Vamos ofertar para construir o tabernáculo. Está aqui a minha contribuição. Isso é envolvimento. Envolvimento. Depois vamos entrar em Canaã. Estou entrando. Assim também é conosco. Precisamos deste processo de imersão total. Precisamos ser profundos no nosso relacionamento com Deus e não superficiais. As maiores riquezas, elas não estão na superfície, mas estão na profundidade. Não é isso? Então, você não vai estar lá na beira da praia e dizer, nossa, achei um tesouro. Né? Não. Você precisa mergulhar para que você encontre coisas preciosas. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa servir de uma motivação para a sua vida e ela pode ser aplicada em várias situações. Se você quer aprender a tocar um instrumento, você precisa de uma dedicação bem específica e não superficial, não ocasional. Assim também, tudo que Deus tem para a sua vida será alcançado pela sua dedicação, pela sua imersão, pela sua entrega na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos orar. Nós vamos já encerrar a nossa vigília, mas se você quiser continuar, daqui a 26 minutos começa outro culto, né? Então, você não precisa ficar triste porque a vigília está acabando, vai começar um culto daqui a pouco. E que você possa também, no nosso próximo encontro, fazer a sua inscrição. É uma correria, né? É uma correria, está dando até briga por causa de inscrição. Mas que bom que você conseguiu, tomara que você consiga também da próxima vez. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado por essa noite, por essa madrugada na tua presença. Ó Pai, quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha tocar nos nossos corações. Ó meu Pai, venha nos livrar da superficialidade. Meu Deus, em nome de Jesus, nos livra, ó Pai, deste medo de avançar. Nos livra, Senhor, dessa autopreservação, ó Deus, que nos faz ficar paralisados. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, coloca no nosso coração esta compreensão de que precisamos nos entregar por completo na Tua presença. Meu Deus, toca, Senhor, em cada um de nós, nos mostra, Senhor, o quanto nós precisamos caminhar e em qual direção, o que precisamos fazer, assim como o Senhor mostrou para Ezequiel, mostra para cada um que aqui está. Ó Deus, dá essa disposição, esse ânimo, essa determinação para um envolvimento maior na igreja do Senhor. Ó Pai, para que haja essa disposição na leitura bíblica, na oração, no jejum, na consagração. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, tira, ó Pai, as motivações erradas da nossa vida. Ó Pai, se estamos na igreja por motivos superficiais, meu Deus, desperta em nós a motivação correta. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra, ela opere em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela possa nos despertar e nos motivar. Ó Deus, recompensa cada um dos Teus filhos que até esta hora ficaram aqui
participando desta vigília. Ó meu Deus, recompensa, ó Pai, pela disposição, pelo esforço, muitas vezes até pelo sacrifício. Ó Pai, abençoa, ó Deus, o restante desse dia, essa semana que inicia hoje. Ó Pai, que seja uma semana de bênçãos. Ó Deus, uma semana de portas abertas. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá, ó Pai, a alegria da Tua salvação em cada dia dessa semana. Ó Deus, que sejamos motivo de glória para o Teu nome. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.